ser um fardo na sua vida, um fardo enorme. Isso será que pode ser bom ou pode ser um grande problema, essa mania de perfeição? Eu estou recebendo o psicólogo Jefferson Oliveira aqui comigo. Jefferson, tudo bem? Tudo bem, Mônica, Obrigada você? por ter vindo. Eu que agradeço. É do ser humano essa mania de querer ser perfeito em tudo? É nosso essa busca, né, de melhora. Essa busca é totalmente natural, que é desde o nosso nascimento. A gente está em um processo de desenvolvimento, né? Então, essa busca de melhora, ela é fundamental para a nossa vida. Agora, a busca da perfeição, aí ela já é os querer o 100%. Aí já é algo bem íntimo, já é algo bem subjetivo da própria pessoa que quer atingir uma meta, né? E essa meta não importa o quanto isso vai custar. Ela quer, sabe aquele ditado 8 ou 80? Sim. Ela quer estar sempre no 80, porque aquele meio termo não serve. Então, assim, é super natural querer buscar e ser melhor, né? Isso faz parte da vida, Exato. é nosso. Né? Só que o processo de cobrança, aí ele já é um problema pra gente. Isso pode levar a um adoecimento? Eu estava perguntando até para o Jefferson a questão da ansiedade, a questão da depressão. Essa mania que a gente quer de ser perfeito e sempre achar que tudo que a gente faz está errado, pode levar a um adoecimento? Então, sim, porque a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade, das habilidades que a gente tem, porque a gente não reconhece as habilidades que a gente tem. Então, a gente começa a dizer, eu sou incompetente, eu não consigo, nada na minha vida vai dar certo. E eu vou gerando picos de ansiedade ou até mesmo depressão, né? E isso é natural de quem tem esse desejo de perfeição o tempo todo. De perfeição. Quer fazer uma pergunta para o Jefferson? Está liberado aqui o nosso WhatsApp, que é o 99897.000. E a gente preparou, claro, para você entender melhor ainda essa questão da perfeição, do fardo da perfeição na nossa vida. E a gente trouxe aqui algumas situações que eu quero que você me ajude e vamos mostrar como fica pesado isso, né, Jefferson? Isso. Por exemplo, ou é incrível ou é péssimo. Então, Que é o 880 que você falou, né? Para realizar uma tarefa não serve aquele, nossa, ficou legal, ficou bacana, tá agradável. Tem que ser incrível, né? Porque se não tiver exatamente incrível no campo da fantasia, porque é mais do imaginário do que propriamente real, a pessoa vai achar que tá péssimo. Isso acontece nos trabalhos de escola, na faculdade, até em relacionamentos, né? Precisa estar naquele ideal. E se não corresponder ao ideal, tá péssimo. Né? E isso vem da pessoa ou de repente lá atrás, na infância, isso tem um peso muito grande? Geralmente a parte de infância já é o nosso processo de construção, né? Então Exato. é muito determinado tudo que acontece lá, como a gente vai dar essas respostas para a vida. Né? Então a nossa criação, ela é fundamental para a gente, né? Por isso que é processo de formação que a gente fala do ser humano. Muito bem. A gente tem outras plaquinhas aqui que a gente vai colocando em nós, né? Eu necessito ter certeza que vai dar certo antes de começar. Isso é muito comum, né? É garantia. Na verdade, é uma garantia até surreal, né? Como é que eu vou ter certeza daquilo que eu nem fiz? Né? Como é que vai dar certo se eu nem tentei? Então, assim, é se dar a oportunidade de fazer e, quando fazer, permitir que seja o melhor que tenha feito naquele momento. Né? Não precisa ser perfeito ou incrível. Pode ser legal simplesmente fazer, né? E é claro que na vida, Mônica, a gente tem que buscar ser melhor, né? E essa coisa que precisa ser incrível, né? Eu preciso ter certeza que vai dar certo, ela pode atrapalhar esse caminho e eu não conseguir fazer, né? Então, assim, aí eu vou ficar lá horas, eu preciso passar no vestibular, então eu vou passar horas lá sabendo que eu tenho que estudar, mas eu não vou estudar. Porque eu estou pensando que eu preciso, né? E que eu preciso ter certeza que eu vou passar. Mas esse processo de construção e caminho, eu não estou fazendo ele. Fica esquecido. Fica de lado. Exatamente, né? Diante dessa preocupação que eu trago, que é preciso fazer, preciso passar, não é? Isso mesmo. Olha, se não for para ser agora, não serve. Muitos têm isso, né? Isso principalmente em relacionamentos. Né? A gente quer que seja agora, do jeito certo, daquele momento, nessa forma que a gente tem, né, Mônica? E nada é agora, nada no nosso tempo. A vida nos coloca nisso, né? De que a gente não vai ter as coisas daquele momento que a gente quer. E nem por isso é ruim, né? Nem por isso a vida vai deixar de ter seu encanto. Né? Se eu não conseguir as coisas agora, né? Então pode ser que eu consiga depois. Mas isso requer de mim trabalho, isso requer de mim dedicação, que requer de mim essa busca, né? Requer de nós todos essa busca para buscar ser melhor. Né? Então, assim, não precisa ser exatamente agora, pode ser daqui a pouco. E que vai ser bom também. E é engraçado que isso, é engraçado e sério isso. Em terapia é o que mais acontece, né? As pessoas chegam já com essa demanda que querem para já. É um movimento social interessantíssimo que nós estamos vivendo, porque está muito imediato, agora, né? Mas a vida não é o que acontece agora. E ela nos coloca isso, né? Para chegar onde a gente chega, a gente tem que se dedicar muito.
não e é? ter muita paciência. Muita paciência. E ter muita compaixão com a gente também, não é? É muita. Que eu acho que quem tem mania de perfeição não tem compaixão consigo. Respeito. Né? Eu acho que assim, que a gente pede o respeito com a gente mesmo e esquece aquilo que a gente estava comentando inicialmente. A gente não reconhece as habilidades que a gente tem, os talentos que a gente tem, aquilo que a gente é bom, né? A mulher que estava ensinando a fazer doce. bala de coco. Então assim, tem gente com habilidade incrível para isso. Já eu não tenho nenhuma, né? Então, assim, tem gente que tem habilidade para certas coisas que outros não têm e não reconhece isso. Tem gente que é bom para falar, tem gente que é bom para cantar ou para escrever, né? Tem um médico que estava aqui que é bom, né, nas suas pesquisas, que está desenvolvendo algo para melhorar a vida do ser humano. Então, assim, tem diversos talentos que a gente tem, mas o que a gente está fazendo disso? E aí tem um outro peso que a gente vai carregando, que é esse aqui, ó. Eu deveria ter feito melhor. Eu pensei, será que dá para a gente trocar esse verbo, né? Ao invés de deveria, eu posso fazer melhor. Diminui o peso, Jefferson? Não. Assim, olha, eu posso, dependendo de como isso vai ser colocado. Entendi. Porque, olha aqui, eu deveria ter feito melhor, isso pode gerar culpa. A pessoa já está internalizada uma culpa ali, né? Mas essa interrogação, será que eu posso fazer melhor? Se a gente colocar em forma de interrogação e não afirmativo, né, a gente está ali buscando alternativas para que eu possa, assim, nossa, então, quais alternativas que eu tenho para construir esse caminho? Eu quero chegar, mas como chegar? De que maneira que eu vou buscar? Né? Então, assim, esse caminho de interrogação, ele é interessante para a gente. Nada é afirmativo na vida, né? Nada é 100% ou totalmente claro. Né? Lucidez demais até faz mal. Então, assim, a gente precisa dessas interrogações e incertezas para a gente fazer movimento. Gostei disso, lucidez demais faz mal. Deixa eu colocar mais um pezinho nessa mocinha que está aqui com a gente. Eu vou fazer uma pausa com o Jefferson Oliveira, né, que é psicólogo e está falando com a gente aqui hoje sobre a mania de perfeição, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta e claro que você pode fazer pergunta aqui pra gente, tá? E a gente vai voltar a esse tema agora. Há quem carregue o fardo de ser perfeito, né? Isso pode ser bom ou ruim? Há os dois lados e é sobre isso que eu estou conversando agora com o Jefferson Oliveira, psicólogo que está aqui com a gente. Deixa eu trazer até mais questões aqui que o pessoal está acompanhando o nosso bate-papo. Mônica, existe algum tipo de terapia? Eu sofri muito com algumas coisas. Por exemplo, não consigo abreviar palavras. Se eu passar por algum lugar e tiver casca de banana, eu tenho que catar porque penso que alguém vai cair. Então, assim, ele tem essa exigência até com o mundo também. E existe alguma terapia? Sim, a terapia ela é essa ferramenta que nos ajuda a ver a vida com outro olhar. É claro que a gente vai ter esses cuidados e é legal esses cuidados, mas a maneira que a gente vai encarar isso, se estiver gerando sofrimento, a gente deve buscar ajuda, sim, de um profissional psicólogo para nos ajudar a lidar melhor e entender o que está acontecendo dentro da gente. Porque, às vezes, Mônica, a gente tem um comportamento X, mas esse comportamento não é dele que a gente propriamente está falando, é de alguma coisa dentro da gente que está incomodando. E a gente não sabe. E a gente coloca isso externa de forma de comportamento. Né? Então, assim, alguma questão a gente precisa rever. Né? Então, assim, buscar ajuda é sempre fundamental. Fundamental. Para a gente fechar o nosso fardo ali, coitada, né? Dessa pessoa que está com o fardo, está pesado para ela. Não conseguir realizar a tarefa, sou incompetente. A gente, como eu disse anteriormente, a gente perde a capacidade de reconhecer as habilidades que a gente tem. Será que a gente realmente é incompetente? Ou que aquilo não diz respeito a algo que eu consigo ou algo que diz de habilidades que eu tenho, né? Ai, caiu. A habilidade pesa e cai, tá vendo? A habilidade pesa e cai. A gente cai mesmo se a gente não conseguir aprender a lidar propriamente com essas emoções. De nada. O que a gente precisa, então, pensar, Mônica, será que a gente realmente é incompetente? Ou que essa situação, ela não depende só de mim? Ela depende de terceiros, né? Ela depende de que eu me dedique um pouco mais, que leve tempo. Eu preciso dessa compreensão de que há outros fatores que interferem nessa situação. Em relação propriamente ao trabalho, tem muitas pessoas hoje que eu atendo em consultório que estão em sofrimento mental porque não dão conta de corresponder a essa demanda de perfeição. Isso pesa. É claro que a gente precisa ser bom no trabalho, é claro que a gente precisa se dedicar, isso é realmente fundamental, né? O mercado exige isso da gente e é natural. Só de forma que isso nos adoeça, será que isso vale realmente a pena? É uma interrogação que eu geralmente costumo fazer, né? Você tem preço ou valor? Né? Então, assim, a gente precisa verificar o que a gente tem. Né, para a gente não determinar isso de incompetente na gente, porque a gente tem habilidades incríveis e é só desenvolver. Mas e às vezes, diante disso, traz uma frustração que é irreal. Irreal, não é? Não? Então, assim, poxa, gente, será que realmente foi tão ruim assim?
né? Será que realmente eu não consegui fazer algo legal? E geralmente as pessoas elogiam, né? Nossa, foi legal isso que você fez. Não, eu não fiz. Não foi legal, né? Podia ter sido incrível. Mas, poxa, e isso? Isso foi bom. Isso foi bom, tem que ser levado em conta, né? Deixa eu trazer a Leila do Guarani. Mônica, criar expectativas antes de ter certeza pode frustrar ou não? Será que é certo criar expectativas? E tem que haver também com esse fardo da perfeição, Jefferson? Olha, a gente tem o desejo de que dê certo. A expectativa, ela é muito frustrante porque pode ser e pode não ser. Né? Então, assim, como é que essa pessoa vai lidar com aquela expectativa se não corresponder, né? Com aquele ideal, né? Com aquela forma perfeita que tinha? Então, isso gera frustração. A expectativa e realidade têm duas distâncias muito grandes, né? A expectativa está no viés do desejo. Então, assim, esse desejo não correspondido, né? O desejo do príncipe encantado, que ele vem no cavalo branco. Mas se ele vir de jegue ou a pé, né? Então, assim, a gente precisa lidar com isso de alguma forma e entender o que é real para a gente poder viver melhor. Tem mais gente participando conosco. Mônica, sofro antes de tudo que vou fazer com medo de não dar certo. Também pela mania de perfeição. É a Eva. Sim, a gente tende a sofrer por antecedência, né? Por antecipar. E a gente sofre e traz todo o sofrimento antes da situação e quando a gente vive aquilo, poxa, mas nem foi aquilo, nem foi daquele jeito que eu imaginei, né? Então, assim, a pessoa respira. Muito bem. Pessoal acompanhando, tem uma amiga nossa que disse aqui, a Jussara, Mônica, o que eu posso fazer melhor? Aquela pergunta que você trouxe, já me fez pensar, já é um bom caminho, não é? É um bom caminho começar a interrogar-se. Daqui a pouquinho eu trago mais perguntas, a gente separou aqui também falando sobre o fardo da perfeição. A gente tem uma balança na vida, né? Deixa eu ligar aqui. E nós trouxemos 2 potes. Sim. Né? E a gente tem aqui, olha, flexibilidade e perfeição. A perfeição, vamos pesar esse vidrinho, só para ter uma ideia, Jefferson? Está quase 14, é isso? Não estou enxergando aqui. 13,3. 13,3. A perfeição, ela pesa muito? Pesa. Né? O vidro é a vida, a balança é essa coisa que a gente tem no dia a dia. Só que quando a gente coloca coisas demais, excessos aqui dentro, a vida perde o que ela tem de legal. A gente perde a sutileza da vida, a gente perde reconhecer as habilidades que a gente tem, a gente perde a capacidade de... Hoje eu estava vindo para cá, o pôr do sol. Gente, que coisa incrível. E às vezes a gente está tão preocupado com o que vai ser daqui a pouco que a gente esquece de contemplar aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Né? E eu fico pensando, todo esse peso, até você brincou, né, que como é que fala, o fardo, né, pode fazer com que a gente caia. Isso traz sintoma físico? Sim, ansiedade, né? Taquicardia, por exemplo, né, o desânimo. Imagino que dor aqui, porque o fardo, né? Tensão corporal é incrível, né? Assim, a tensão, tudo aqui dói. Né? Então, assim, é uma das principais queixas em consultório, nessa tensão corporal, Mônica. Então, assim, encarar a vida com esse processo de leveza, né? Que se a gente puder colocar isso aqui agora... Vamos colocar. Pra gente ver que... Olha a diferença, 4,7. Não pesa interrogar-se, poxa, o que eu posso fazer melhor, né? O que de melhor eu tenho para eu poder realizar essa tarefa. O que é da vida, né? Os problemas da vida do dia a dia, né? São totalmente diferentes de quando a gente pega isso aqui, né? Pesos e coloca na vida para nos atrapalhar a viver, porque isso aqui nos atrapalha, não nos ajuda, né? E é um complicador para a nossa saúde mental. E se eu misturar, não vai dar certo? Não. Se eu trouxesse um pouquinho desse peso para cá, não vai dar certo? Não, porque a gente vai estragar e a gente sempre nos estraga de alguma forma quando a gente quer atropelar as coisas, né? Quando a gente nos atropela enquanto pessoa. E é por isso que nós nos adoecemos, né? Porque a gente se atropela enquanto pessoa. Olha o pessoal participando aqui, deixa eu trazer mais. Não busco a perfeição, mas busco ser eu mesma. E é interessante a Tamar de Beraba, porque eu ia te perguntar justamente isso. A gente vive em construção, a gente vive se conhecendo. E o autoconhecimento, que a gente tanto fala aqui no Manhã Total, é importante para diminuir esse peso na vida? Sim, a terapia é essa ferramenta que nos ajuda a conhecer melhor, delimitar espaço, né, aquilo que é propriamente meu, se esse ambiente que eu estou realmente me encaixa, para a gente poder viver, né? Para a gente poder enxergar a vida e vivê-la com sabedoria, com qualidade de vida, porque qualidade de vida, Mônica, não tem preço. Né? Então, assim, a gente precisa viver melhor. O autoconhecimento é essa ferramenta que a gente tem para poder viver melhor. Quando eu insisto na mania de perfeição, eu estou destruindo um pouco meu amor próprio? Provavelmente, porque, olha, você pode chegar esse crachazinho aqui de incompetente, eu sou incompetente, porque pode ser que dê muito certo, nossa, que legal. E algumas coisas realmente vão dar certo, é muito legal que a gente queira ser melhor, Mônica, mas a questão da exigência, né? O que me preocupa, enquanto profissional de saúde, é essa exigência que nos adoece.
Né? Exigência Então, para tudo, né, Jefferson? para tudo, né? E para conosco mesmos. E a gente começa a se questionar enquanto pessoa. Né? Então, assim, será que vale a pena adoecer, né? Menosprezar aquilo que você tem, aquilo que você é, por causa de uma coisa que realmente não tem o valor necessário? Talvez tem preço, né? E não valor. Aqui a gente falou, né, de flexibilidade. Quando eu sou uma pessoa mais leve, como esse algodão, eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais compaixão, eu tenho mais liberdade. Sim, porque eu começo a olhar para a vida com um viés totalmente diferente. Diferente, né? né? É aquele questionamento que eu trouxe. O que eu posso fazer de melhor hoje? Né? O que eu consigo fazer hoje? Né? Que depende de mim. Porque o que depende do outro aí já não é da minha ossada, né, Mônica? E então, também assim, tá ligado com a mania de perfeição, né? Que depende do outro. porque a gente quer, né, fazer o que é nosso e o que é do outro. Mas realmente vale a pena isso? Olha só, o pessoal está pensando tanto que a Vanderluz falou aqui para mim, Mônica, essa exigência me trouxe fibromialgia. A gente adoece. Não é? Né? Atrapalha totalmente nossa saúde mental. Então vamos melhorar isso, vamos pensar, né? Com toda essa explicação que o Jefferson Oliveira, psicólogo, trouxe pra gente aqui hoje, pra gente diminuir o peso e aproveitar um pouco mais e ter mais qualidade de vida. Jefferson, obrigada, viu? Obrigado.